E segue a maldição da Copa Sul-Americana para a maioria dos clubes brasileiros. Pelo menos um tá fora dessa, né? Parece que tá blindado, não joga bem não, mas vence, que é o mais importante nessa fase de grupos, que é o São Paulo. São Paulo tá 100% na Copa Sul-Americana, aliás, é o único brasileiro campeão das duas edições, né, dos dois formatos de Copa Sul-Americana, a Copa Comebol, que é o embrião, e a Copa Sul-Americana no formato mais ou menos atual, que mudou muito, né, no decorrer dos anos, em 2012. E o Grêmio que ia empatando dentro de casa, olha, contra equipes as quais você nunca ouviu falar, o Santos, o Grêmio, são times que a gente, para fazer o programa, tem que estar anotado, você nem lembra, né? Olha, o Grêmio arrancou um golzinho no final, o Amuso, salvo pelo Amuso, né? O Luiz Castro. O trabalho do Luiz Castro muito criticado, o Grêmio aos 41 do segundo tempo conseguindo ali golzinho em Salvador. E o Santos, hein? E o Santos? O Santos em casa, empatando, Neymar sendo criticado e o Vasco dentro de casa sofrendo uma virada doída. Mas o jogo do Vasco tem algumas questões aí que a gente precisa discutir, debater. E também teve Copa Libertadores da América, mas também nada de positivo para destacar com a derrota do Mirassol para a LDU. Liga Deportiva Universitária em Quito é muito forte, a gente sabe disso, foi semifinalista da última edição da Libertadores da América. Para você que está ligadaço aqui no nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal Dois Toques. Todo dia a gente traz conteúdos sobre os bastidores do mundo da bola e, é claro, reverberando também o desempenho dos brasileiros nas ligas, nos campeonatos continentais, nacionais. Enquanto você já deixou o seu like aí, vamos elogiar o único aí que merece elogios, que é o São Paulo, né? São Paulo que perdeu no Campeonato Brasileiro. É um São Paulo irregular, mas eu acho que diante da mediocridade geral, o São Paulo tem grande chance de ficar ali numa zona de Libertadores, né? Pré-Libertadores, que seja, né? Porque as equipes que teriam potencial para serem melhores que o São Paulo, elas estão muito consumidas, né, por crises internas, problemas internos. E o São Paulo, que também tem os seus muitos problemas, mas com o Roger Machado ele adquiriu ali uma regularidade, né? Uma regularidade. É um time nota 6,5, o São Paulo. E um time nota 6,5, ele é capaz de vencer na Copa Sul-Americana, os 2 jogos que fez, né? Dentro e fora de casa. Um time 6,5 pode perder para um time como Vitória da Bahia, no Barradão. São os ônus de um time 6,5. Ele é regular. E regular em tudo, né? O São Paulo perde e ganha com alguma frequência, né? Mas ganha mais do que perde. Então, por isso a puxada lá para o 6,5, 7, né? E um time 6,5, 7 no cenário nacional e internacional, dependendo da Copa, como é a Sul-Americana, ele passa em primeiro, tranquilo. São Paulo é cabeça de chave, né? Multicampeão. E no Campeonato Brasileiro ele fica ali no meio. Ele consegue ficar ali no meio. Opa, o que tem aí para brigar? Ah, é Libertadores? Vambora. Ah, é pré? Vambora. Então é o time de São Paulo, sob o comando do Roger Machado. Melhorou um pouquinho só em relação ao Hernan Crespo, nada muito substancial, né? Agora, o Grêmio, ele nunca prometeu muita coisa, mas ele é uma decepção muito grande, né? Porque depois daquele 5-3 no Botafogo, depois de se tornar um time que transformou a Arena Grêmio num local de vitórias, o trabalho do Luiz Castro, de certa forma, prometia, mas ficou só na promessa. É claro que está no início, né? Está no início, a gente ficar cobrando também excelência no trabalho com 4 meses, mas o Campeonato Brasileiro começou em janeiro, então não dá para não cobrar, né? E o torcedor do Grêmio está cobrando, o torcedor do Grêmio está insatisfeito. Ontem o Grêmio ia, depois de ter perdido, né, para o City Torque, por 1-0 na Sul-Americana, o Grêmio estava perdendo pontos em casa. E graças a um gol do Amuso na jogada do namorado, conseguiu, aos 41 minutos do segundo tempo, uma vitória suada, sofrida, que de certa forma, não vou dizer que dá uma tranquilidade não, mas salvou a cabeça do Luiz Castro. Porque se houvesse, depois do empate com o Grêmio, com o Remo, perdão, depois da derrota para o City Torque, mais um empate dentro de casa,
Não sei se no cenário do amadorismo brasileiro, se o Luiz Castro resistiria. Vale destacar aqui no Dois Toques, o que a gente está trazendo é a impressão do torcedor, da diretoria, e todos são amadores. No Grêmio todos são amadores. Não tem futebol profissional, profissionalista, é amador. Porque, na pior das hipóteses, há 4 meses de trabalho ruim, demite o treinador. Não se dá o tempo necessário no futebol brasileiro para que o treinador possa amadurecer uma ideia. E o Luiz Castro claramente não amadureceu essa ideia ainda no Grêmio. Tem potencial? Muito potencial. Mas eu não sei se o time do Grêmio também consegue responder à altura, né? É um time comum. É um time comum, como é o time de São Paulo. Só que o São Paulo, nesse momento, tá melhor, né? Bom, Libertadores da América, o Mirassol, que já surpreendeu na primeira rodada, a grande verdade é essa, né? A vitória sobre o Lanús foi uma surpresa para um time que é lanterna do Campeonato Brasileiro. E agora o normal, né? Perder para a LDU por 2-0 em Quito, extremamente normal. Não acho que atrapalhe os planos do Mirassol. O Mirassol tem que voltar a fazer o seu dever de casa no Maião. Vai ser difícil a classificação? Vai ser muito difícil, mas não é impossível, né? Mas ontem um resultado para lá de normal, a derrota para a LDU. Bom, o que não foi normal, né? E aí você tem 2 personagens em xeque. Renato Gaúcho, que vinha sendo idolatrado e tal. E eu já havia falado aqui, não é nem torcer contra, não. Porque eu não tenho absolutamente nada contra o senhor Renato Portaluppi como treinador. Mas é um trabalho que tem prazo de validade, né? Não ia ficar nessa sequência de, olha, o Vasco tem 5 jogos, 4 vitórias. Não ia. Ganhou do Palmeiras, virou contra o Fluminense. Não ia. Aí já começa aquela decadência, já são 4 jogos sem ganhar. 4 jogos sem ganhar. É o Barracas Central, o Botafogo, do último jogo do Campeonato Brasileiro, o Vasco empatou com o Remo e perdeu ontem para o Audax italiano. Foi uma derrota sui generis. É claro que tem toda a questão, uma vergonha, o torcedor grita, vergonha e tal. É uma vergonha perder para o Audax italiano, 14º colocado do campeonato chileno. Como também foi uma vergonha na semana passada, a gente falou aqui, o Botafogo perder pontos para o Caracas dentro do Newton Santos. É um empate, é uma vergonha mesmo, é uma vergonha. Mas ontem o Vasco foi muito prejudicado também. A expulsão injusta, porque VAR não revisa cartão amarelo, né? Então o JP levou o 2º cartão amarelo, uma expulsão para lá de injusta. Ele sofreu a falta e ele levou o 2º amarelo e foi expulso. O Vasco ainda abre o placar com 1 a menos. Com 1 a menos o Vasco tinha condições de ganhar do Audax italiano, cá pra nós. Tinha condição de ganhar do Audax italiano. E aí acaba num erro, o Vasco no ataque, num erro, tomando gol de empate. Acontece, o Vasco sabe que é melhor, tentou fazer o 2º gol. Perda de bola, um erro ali de posicionamento, gol do Audax. E aí vem o lance do pênalti, que é duvidoso, mas o VAR chamou. O árbitro não tinha dado, o VAR chamou, olhou ali, agarrão, tal, deu. A gente pode discordar do pênalti, mas foi dado pelo VAR. Gol do Audax, aí mais um jogador do Vasco foi expulso, acabou ficando com 2 a menos. Mas aí a vaca já tinha ido para o brejo. E assim, a atenção que os clubes brasileiros dão à Copa Sul-Americana, ela me soa uma incógnita. Porque é um título internacional. Eu sei que o Campeonato Brasileiro, mas não dá para cair no Brasileirão. Tem esse receio. Mas a maneira como os clubes não valorizam a Copa Sul-Americana. O Vasco não botou toda a força que tinha. E vai colocar jogadores no decorrer do jogo. E aí corre um risco. O Vasco tem simplesmente 2 jogos contra times medíocres e nenhuma vitória. Agora ele vai pegar o cabeça de chave do grupo. Enfim. E o Santos com o Neymar, né, que também não passou de um empate dentro da Vila Belmiro. O Neymar já começa a ser perseguido, já começa a ser criticado. Não tem vontade, para ficar assim, mete o pé tal, e discute com o torcedor. Tal. Enfim, me parece que o caminho do Neymar é para longe do Santos e longe da Copa do Mundo, né? Pelo que vem jogando, pelo que não representa mais para o futebol. O Neymar não representa mais futebol, né? Fez o gol, tá, mas perdeu outro também, feito. E tudo isso que ele chama, as coisas para as quais ele chama atenção, vai muito além do gol, do passe e tal. Isso é muito ruim, né? E é ruim para o Santos. Sinceramente, quanto antes o Santos se livrar do Neymar, é melhor para o Santos. E para o Neymar, o quanto antes ele largar o futebol,
melhor para ele. Vai viver a vida de luxo, de cruzeiro, sei lá de quê. Porque do jeito que tá não dá não. Fico por aqui, valeu!